Durante a história da humanidade, diversos autores se destacaram. Dante Alighieri e Shakespeare, dois importantes nomes, ambos com diversas obras de importância, revelam muito sobre o período que viviam. Ao analisar histórias como a Divina Comédia, a obra-prima de Dante, que descreve uma visão durante a qual o autor visita o inferno, purgatório e paraíso, e Rei Lear, uma das obras-primas de Shakespeare, que discute sobre a cobiça e a vaidade em um drama muito bem escrito. Podemos ver muitas influências das épocas em que os autores viviam. Dante, na Idade Média, bordeando o Renascimento, e Shakespeare, no Renascimento, as quais ajudam a compreender os processos históricos que o mundo passou. Assim, veremos o que é relatado nessas obras e o que elas demonstram. Rei Lear é uma história escrita pelo dramaturgo inglês William Shakespeare. Nela é contada a história de Lear, que estava começando a ficar velho e tinha de dividir suas terras para suas três filhas, Goneril, Regal e Cordélia. Seu método de divisão seria: quem lhe apresentar melhores palavras, que mais inflassem seu ego, ganharia uma parte maior de sua herança. Estabelecido isso, ele convoca suas três filhas e pede para que falem sobre o amor que elas têm por seu querido pai. As duas mais velhas, Goneril e Regal, apresentam muito bem suas palavras e deixam o rei contente. Já a filha mais nova, que na verdade era a única que possuía um amor verdadeiro por seu pai, não conseguiu demonstrar tal com palavras. Lear então fica furioso e a cólera assume seu corpo, de forma que abdica tudo o que seria dado para Cordélia para as mais velhas que apresentaram melhores discursos. Ou pelo menos algum discurso, né? No decorrer da história, observamos a decadência do rei, que deixou todo o seu poder e ficou apenas com alguns homens em sua guarda. Nas mãos de suas filhas, depois do passar de um tempo, começou a ter suas exigências reprimidas pelas duas, que mais estavam preocupadas com seus desejos do que com o próprio pai. Enquanto isso, vai sendo introduzida também uma história paralela, com outros personagens e outras intrigas, cujo tema continua sendo cobiça e vaidade. Edmund, o filho bastardo do conde de Gloucester, anseia o poder de seu pai, que será futuramente dado ao filho primogênito Edgar. De forma que a história continua acompanhando as tramóias feitas por Edmund para conquistar o seu tão sonhado poder. E assim, ambas as histórias prosseguem, com traições atrás de traições, e como um bom drama de Shakespeare, vão se acumulando corpos atrás de corpos. Até que no final da história já não sobre mais ninguém para se recordar da vida deste tolo rei, que guiado por suas emoções caiu em suas perdições. E na paralela história do conde de Gloucester só sobra Edgar, que estava amargurado pois teve de matar seu irmão e ver a decadência de seu pai, de forma que só pôde ficar olhando, fingindo insanidade, pois se descoberto sua sanidade, seria acusado de alta traição. Rei Lear é uma obra com características renascentistas, principalmente por demonstrar uma visão antropocêntrica. Em momentos como quando o rei é expulso de casa por suas filhas e começam a cair raios para demonstrar a suposta fúria dos céus pelos atos das insubordinadas, ou também em momentos de encontros que são coincidências demais para ser verdade, como o encontro do rei desamparado com o traído conde de Gloucester. Para completamente entender o que Dante queria passar ao escrever a Divina Comédia, precisamos compreender o contexto. Dante nasceu em 1265, em Florença, na Itália. Em sua juventude, conheceu uma mulher chamada Beatriz Portinari, a qual ele se apaixonou. Infelizmente, não conseguiram se casar. Agora, com o contexto esclarecido, podemos explicar a história. A obra começa com Dante, o protagonista, dentro de uma selva escura. Lá, ele se encara com ameaças, e ao ver alguém perto, clama por ajuda. Aquele alguém era Virgílio, autor de Eneida. Este homem, então, explica a situação para ele. Uma alma no paraíso pediu para que Virgílio guiasse Dante por meio dos círculos do inferno, purgatório e paraíso, para assim ir de encontro com essa tal alma. Virgílio também relatou o nome da alma, Beatriz, a mesma que Dante conhecia. Eles então decidem começar a sua viagem para o primeiro círculo do inferno.
A geografia do local era inóspita. O inferno se assemelhava como um funil e possuía a forma de uma ravina. Já o purgatório, como uma montanha. O paraíso, por sua vez, se localizava no topo da montanha. Todos esses eram divididos em círculos, os quais admitiam diferentes tipos de pessoas. Assim, continuando a sua viagem, Dante e o seu guia Virgílio chegam no primeiro círculo do inferno. Nessa parte ficava quem não havia cometido pecados, porém não tinha sido batizado. Ao passar, Dante pôde observar diversas figuras históricas, como Sócrates, Platão, entre outros. Após passar pelo primeiro círculo, eles adentram no segundo. Nele, figuras eram atiradas de um lado para outro, sob a ação de um vento poderoso. Lá ficava quem foi condenado pelo vício da carne. Figuras relevantes como Cleópatra puderam ser vistas. No terceiro, penavam os condenados pelo pecado dos sentidos. Nesse círculo, as figuras que lá habitavam sofriam a ação de uma chuva forte, enquanto eram arrastados por uma lama fétida. Chegando no quarto círculo, no qual eram condenados aqueles que abusaram da riqueza, Dante avistou vários homens empurrando pesados sacos de moeda. No quinto, existia uma fonte de água fervente, na qual diversas figuras ficariam eternamente dentro. Essas foram aquelas que se deixaram vencer pela ira. Dante então aproximou-se do sexto círculo, o círculo dos hereges. Quem fora condenado para lá era preso em sepulcros ardentes. No sétimo ficava quem havia sido violento contra alguém. Os que tinham sido violentos contra um próximo ficavam em um lago de sangue, sendo flechados por centauros. Quem havia feito violência a si próprio virava uma árvore, a qual tinha a sua copa comida por arpias. Quem foi violento contra Deus era imobilizado e virado para o alto. O oitavo círculo era gigantesco. Dante viu um grande número de condenações. Quem bajulou era imerso em Séntina. Quem praticava simonia era fincado de cabeça para baixo. Quem era adivinho possuía a cabeça virada para trás, o que fazia suas lágrimas passar dentro de suas nádegas. Quem era corrupto era submerso em piche fervente, recebendo arpões por demônios. Enfim, a lista era enorme. Agora, chegando no nono círculo, o círculo dos traidores, Dante pôde sentir um frio congelante. Após ir mais fundo ainda, conseguiram avistar o próprio Satanás, o qual comia a cabeça de Judas, Brutus e Cássio, os maiores traidores da história. Finalmente, depois de observar os horrores do inferno, Dante e seu guia se dirigiram ao purgatório, esse lugar que tinha também círculos. Serviam de passagem para almas se purificarem, passando terríveis torturas antes de irem ao paraíso. Após toda essa sessão, Dante se deparou com um portão. Lá, se separou de Virgílio e pôde ver Beatriz. Agora, com ela, ele foi pelos círculos do paraíso, se purificou e se encontrou com Deus. Em suma, Dante na obra estabeleceu uma hierarquia dos pecados, de acordo com a igreja de seu tempo, a da Idade Média, a qual possui uma força tremenda. Além disso, ele passa a mensagem de que todo ser humano, após ter pecado, deve procurar a redenção. Isso é claro no purgatório, onde esses homens, mesmo passando por torturas, tentam subir a montanha para chegar assim no paraíso. Além do mais, a Divina Comédia serve quase como um resumo de toda a cultura conhecida até a Idade Média, visto que no livro são descritas diversas figuras conhecidas de diversas épocas. No fim, após analisar duas grandes obras de dois fantásticos escritores, podemos ver o quanto eles foram influenciados pelas épocas que viviam e como as suas obras simbolizam isso.